Então, vamos lá. Hoje é dia de revisão e de perguntas e respostas. Vou fazer uma revisão do que eu fiz, do que falamos na semana. Então, foi bem legal, assim, eu fiz os 5 elementos de faceta de resina e trabalhei com a resina de uma forma bem conservadora, acrescentando, né, e depois a gente chegou até o acabamento e polimento. Então, eu vou revisar aqui com vocês tudo que a gente falou essa semana. Nós começamos... Então, foram 4 aulas, e a primeira aula eu disse sobre trabalhar a autoridade, né? Por que com integridade? Por que eu falo tanto nisso? Porque é extremamente importante que você trabalhe isso com o seu paciente. O seu paciente ele tem que sentir em você uma postura de autoridade. O que significa isso? Que você realmente é você que sabe ali o que precisa ser feito. Isso é muito importante para o paciente. Então, você tem que ser a referência para ele. E ser extremamente honesto. Porque mesmo que eu fico pensando com os meus pacientes, mesmo que alguma coisa aconteça que eu errei, quando eu sou extremamente honesta com o paciente e eu assumo esse erro, eu não vou ter problema com o paciente. Na verdade, o que eles não querem é ser enganado, né? Então, isso que é importante, você se posicionar, você ser realmente autoridade no assunto para ele, você trabalhar com honestidade. Eu nunca... uma pergunta que eu escuto do meu paciente, muitas vezes, né, o paciente que quer fazer faceta, que seja de resina ou de porcelana também, eles falam assim, mas pode quebrar, pode soltar? Essa é uma pergunta com porcelana, normalmente pergunta se pode quebrar ou soltar, e com resina se pode quebrar. E aí a minha resposta é sempre a mesma, pode. Porque eu não vou dizer para ele que não pode. Várias coisas podem acontecer para que isso ocorra, né? Eu vou fazer essa responsabilidade, na verdade, é compartilhada. Então, ele precisa assumir essa responsabilidade comigo. Então, eu não vou dizer para ele algo que é só para vender. Eu não vou dizer para ele que não vai quebrar, não vai soltar, não, eu vou fazer uma faceta, seu dente vai ficar mais forte. Eu não preciso fazer isso para vender. As pessoas não tem nada mais persuasivo do que a verdade. Então, diga a verdade. Você vai encontrar caminhos para dizer a verdade, mas diga a verdade. Outra coisa que nós falamos é o seguinte: se posicione para dizer aquilo que ele precisa e não só o que ele quer. E por que eu falo isso? Como eu tenho um laboratório de prótese, eu vejo que uma das coisas que a gente escuta aqui, mas o paciente não quer fazer, mas o paciente não quer fazer. Olha, se ele não tem estabilidade oclusal, se ele tem alguns outros problemas e ele precisa fazer outro tipo de tratamento, é uma coisa que ele não tem escolha, na verdade, né? Você precisa entregar aquilo que ele precisa. Porque lá depois, se você fizer o que ele quer e depois quebrar, ele não vai se lembrar que você fez o que ele quer. Você é autoridade, você tem que definir para o seu paciente aquilo que ele precisa. Então, é muito importante esse comecinho, né, essa conversa inicial com o paciente. E aí, depois, nós falamos sobre o que analisar em um sorriso, né? E eu falo muito que, assim, para simplificar, para fazer uma análise bem simplista do sorriso, você vai ter que analisar forma, alinhamento e longo eixo, isso dos dentes. Além disso, sempre é importante que você passe a ter uma visão mais macro, uma visão mais distante, vamos por assim. O dentista ele está muito acostumado com o dente, né? E é importante que você olhe para os dentes, olhe para o contorno gengival, olhe para o lábio do seu paciente, olhe para a linha do sorriso, olhe para a face do seu paciente. Isso é extremamente importante, porque você vai conseguir identificar mais coisa do que se você estivesse só olhando para o dentinho dele. E também faça a leitura desses dentes, né? O que está acontecendo nesses dentes? Será que tem desgaste? Será que está tudo certo com a oclusão? As guias de desoclusão estão legais? Porque, às vezes, um caso de faceta ou de... Pode ser uma faceta oclusal, pode ser uma guia de canino. É uma necessidade funcional. E ele vai ganhar uma estética como um plus. Então, é importante avaliar o seu paciente. Mesmo que você goste de fazer estética, é importante avaliar também
a parte da oclusão dele, porque bem provavelmente você vai descobrir várias coisas que você pode fazer pelo seu paciente. E aí, nós falamos assim, tá, mas eu vou fazer um caso, e todo o trabalho a ser feito com um caso de faceta de resina é a mesma coisa, né? Todos os dados, a conversa, foto, planejamento, é a mesma coisa de um caso de porcelana, porque, na verdade, o que vai mudar é só o material. A conduta é a mesma. Então, assim, mas para que eu vou fazer ensinamento diagnóstico se depois eu vou ter que fazer tudo com a espátula lá, direto na boca? Olha, o ensinamento diagnóstico você vai definir forma, você vai provar na boca do seu paciente, você vai, então, permitir que ele viva essa experiência, você vai treinar o que você vai fazer posteriormente. Então, quando você está fazendo um ensinamento diagnóstico, você está lá desenhando a forma desse dente. Será que a segunda vez que você for fazer esse mesmo dente vai ser igual à primeira? Não, vai ser mais fácil. Cada vez que você faz a mesma coisa, vai ficando mais fácil. Eu costumo brincar que a cada vez que eu tenho que repetir o trabalho, a segunda vez, ou a terceira, ou a quarta vez, vai ter que ficar mais bonito do que antes. Então, supere os seus obstáculos, né? Use como desafio. Então, além disso, o enceramento diagnóstico, você vai fazer as muralhas. E a muralha vai permitir que você respeite o tamanho, o comprimento, né, do dente, a largura do dente. Você consegue também fazer uma muralha vestibular para que você respeite aquilo que você desenhou também de volume. Então, o enceramento diagnóstico é um treino, né? Como eu falei, é um treino para entrar no jogo e chutar para o gol. Então, é extremamente importante você dedicar carinho na hora do planejamento, porque isso vai fazer com que você atinja, lembra lá uma das dores, das dificuldades do dentista, que é tão preocupante, né, que é o que tira o sono dos dentistas, que é superar a expectativa do paciente. Então, o nosso objetivo principal é superar a expectativa do meu paciente. Então, o que eu posso fazer de planejamento, o que eu posso fazer de olhar todos esses dados do paciente para que eu supere a expectativa dele. E o sonho também de todo mundo é ser reconhecido, é ser indicado, reconhecido ou por outros profissionais, ou pelo próprio paciente, porque ou você vai querer que seu paciente te indique para mais pessoas, ou você vai querer que outros profissionais achem bonito o seu trabalho também. Então, para que isso aconteça, é muito importante se dedicar no planejamento do caso. E aí eu falei também, quando fazer facetas de resina, né? E eu coloquei 3 opções que são pacientes jovens, pacientes como segunda opção. Então, por exemplo, se o seu objetivo é vender faceta de porcelana, ela vai entrar como um plano B. Então, eu quero fazer faceta de porcelana e eu vou dar um plano B para o meu paciente. Não, mas eu quero fazer mesmo faceta de resina. Meu desejo é fazer faceta de resina. Ela também entra com plano B, sabe por quê? Agora é uma estratégia de venda. Porque se eu coloco um preço para queimar na cabeça do meu paciente, que é maior que a de porcelana, a faceta de resina, ela vai ficar mais fácil de vender. Então, isso também é interessante. E aí eu escrevi que quando eu quiser fazer um trabalho mais conservador, né? Isso é uma verdade e uma mentira ao mesmo tempo. Por que eu falei isso? Porque assim, quando você vai fazer um trabalho que é uma reanatomização, você vai jogar uma crista, uma aresta mesial para fora, que é uma parte do dente, ou fazer um ângulo nesse dente, eu, Juliana, não faço fragmento cerâmico. Não gosto de fazer, é só um gosto. Então, aí nessa situação, eu teria sim que desgastar que seja 0,2 milímetros de espessura. Agora, eu não posso dizer que 0,2 é a mesma coisa que 0. Então, realmente, a faceta de resina, ela vai ser mais conservadora. Isso significa que vai ser um crime desgastar esse 0,2? Não, também. Mas ela é verdade que ela é mais conservadora, porque eu não tive que desgastar nem esse 0,2. Eu só adicionei. E pacientes jovens, por quê? Porque eu acho que um paciente jovem, 14, 15 anos de idade, muitas vezes ele precisa sim de um tratamento estético, porque isso vai fazer diferença na vida dele, porque ele vai ficar mais à vontade com os amigos, tal. Eu acho que pode alterar até a personalidade do paciente. Agora, eu vejo que também tem muita instabilidade, né? Ele não sabe direito o que ele quer,
Então, a resina, como é um material que é mais fácil de remodelar, vamos dizer assim, de alterar, porque eu posso alterar na boca, então eu escolho trabalhar dessa forma. E aí nós vamos falar sobre os tipos de resina. E eu disse também que eu não queria falar sobre marcas, eu queria falar sobre características da resina. E para falar sobre característica da resina, a gente precisou falar sobre cor, né? Matiz, croma e valor, que são 3 características que a resina tem, o dente natural tem característica de cor. E que quanto mais a gente souber trabalhar com isso, mais fácil vai ficando de trabalhar com a resina. Porque pode ser que você tenha no seu consultório, assim como eu tenho no meu, dentes escurecidos, junto com dente com a coloração normal. Então, como trabalhar, né? Como que eu faço para entregar um resultado bacana? Então, eu vou ter que entender o que é matiz, o que é croma, o que é valor. E aí, o matiz, eu reforcei que o matiz é o nome da cor, então o matiz é A, B, C e D. O croma é a intensidade dessa cor, né? Se é, então, entre A1, A2, A3, então isso é a escala de croma. E a escala de valor é se é uma dentina, se é um corpo, se é um esmalte, se é um efeito. Isso é a escala de valor. Porque valor é luminosidade. E no meu conceito, e na minha visão, e na minha experiência, a parte mais fácil de se errar, tanto com resina quanto porcelana, em cor, a parte mais fácil de se errar em cor é no valor, porque muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar direito o valor, e o valor é extremamente importante. Eu até fiz um experimentozinho assim na aula, com água com um pouquinho de leite e o leite puro, e aí eu pigmentei, porque muitas vezes a gente quer que fique, acha que está mais branco, e aí acha que tem que colocar mais croma, né, mais intensidade de cor. E muitas vezes não, eu tenho que tirar valor, que aquele dente está mais opaco. E a resina, ela, se você pegar o A3 de várias marcas, eles vão ser diferentes, porque cada marca tem um valor diferente da outra. Então, tem marcas que são mais com valor maior, e tem marcas que têm um valor menor. Então, isso é importante conseguir identificar. Ah, mas o que eu faço? Então, eu gravo a marca? Olha, é bom você treinar o seu olho. E eu disse também o quanto é importante você entender a sua resina. Qual é o melhor material do mundo? Aquele que você domina. Ah, então eu compro todas as resinas do mercado e eu fico perdido? Não, você vai eleger a sua resina, como você trabalha. Isso tem a ver com a consistência da resina. Então, assim, depois que você domina a sua resina, pronto, você já sabe como ela se comporta. E aí também tem, além da característica de valor da resina, também tem que tipo de estrutura dental eu estou restaurando. Eu estou restaurando esmalte, eu estou restaurando a dentina, estou restaurando uma dentina escurecida, porque aí eu preciso entender que tipo de resina eu vou ter que usar para que eu tenha um resultado favorável, né? Um resultado equilibrado de cor. E eu disse também que, olha, aqui dá para ver nessas moedinhas, né, a diferença de translucidez de cada resina. E você, no seu consultório, pode pegar as suas resinas e também fazer essa moedinha. Isso é estudar o seu material, como ele se comporta. Então, você faz as suas moedinhas com as resinas que você tem aí. Então, você pega uma placa de vidro, põe as bolinhas lá de resina, amassa outra placa de vidro em cima dela, deixa ela fininha e polimeriza com o seu LED. Para que isso? Para você entender, porque essa moedinha que você fizer, você até consegue colocar sobre o dente para ver se você vai conseguir cobrir. Então, isso é bem legal também, bem importante. Porque, olha só, numa situação clínica, eu posso ter um dente como o dente 11, onde eu vou trabalhar basicamente com esmalte. Mas ele pode estar do lado do 21, por exemplo, que tem um pouquinho mais ele tem, na verdade, um pouco de resina, de dentina cromatizada aí, né, reacional. Então, eu preciso também cobrir isso. Como que eu faço para cobrir? Qual a quantidade de resina que eu coloco, né? E aí falamos como selecionar a cor. E eu dei uma dica que ao invés de pegar, você até pode usar a escala de cor da Vita para você ter mais ou menos a noção de que cor que é esse dente, né? Para você saber se você está olhando para um dente A, B, C, D e ver mais ou menos que cor que é.
E aí você vai pegar a sua resina, faz uma bolinha, coloca no dente, polimeriza e vai ver, joga água e vai ver se essa resina está parecida. Então, isso vai facilitar bastante com a própria resina você fazer essa seleção no dente do paciente. E aí depois foi o momento de fazer a estratificação. Então, foi a hora que a gente foi estratificar o dente. E nesse momento, vamos supor, ali eu fiz um caso onde era uma adição, né? Nesse caso, eu estava buscando guia anterior, guia de lateralidade, e nesse caso, como era um caso adicionando sem alterar a forma, então meu paciente lá no gesso, eu não queria alterar a forma, eu estava só adicionando mesmo. Desculpa, eu não queria alterar a cor, então eu só estava adicionando. Qual é o meu cuidado, então? Eu não preciso cobrir o dente inteiro. Como no meu canino lá, eu não cobri o meu dente inteiro. Na região cervical ficou a cor do dente do meu paciente. E como é que eu faço para mimetizar isso? Então, eu devo selecionar bem a cor da resina, para que eu deixe a cervical. Eu tive que deixar a cervical do 22 e do 21 na mesma cor da cervical do 23, que ficou para fora, sem adicionar. Então, a resina, ela te dá essa chance de adicionar onde precisa, né? E assim eu fiz. Então, em algumas regiões eu trabalhei com uma espessura maior de corpo, outras regiões com uma espessura menor de corpo. E por que isso acontece? Porque depende do material, depende do tecido dental que eu estou restaurando. Se eu tinha um dente onde eu precisava só adicionar esmalte, então eu vou adicionar só esmalte. Se eu tenho um dente onde eu tenho uma espessura maior para eu colocar de resina, sim, aí eu vou colocar uma resina de corpo, que aí eu vou fazer o formatinho dos mamelos para que fique mais bonito. E eu disse que se a gente trabalhar a quantidade e o lugar correto, assim, o lugar correto de colocar as resinas, com dentina, corpo e esmalte só esses três, você consegue fazer uma estratificação e deixar aquele efeito bonitinho, não com aquele monte de opalescência, mas você vai conseguir ver um mamelo suave e bonitinho, sem complicar muito e sem precisar de muitos efeitos de resina. Eu também estava com uma resina de efeito, que é uma resina de esmalte, que é até da Palfic, que ela é bem legal, mas é possível também fazer primeiro o domínio básico para você não se perder naqueles efeitos. E aí foi o que eu acabei de falar, né? Quanto usar em cada camada, em que região. Então, um pensamento muito simples é você olhar para o seu dente e entender qual região eu estou restaurando. E lembrar o seguinte, dentes jovens, normalmente, eles têm um valor maior do que dentes mais velhos, né? Os dentes mais envelhecidos. E então, o dente mais jovem, ele vai ter uma dentina mais opaca dentro e mais cromatizada. E um esmalte mais espesso e com mais valor. O que significa isso? Mesmo a dentina sendo mais amarelinha e mais opaca dentro, o esmalte cobre com uma espessura maior e com mais valor. Então, ele vai cobrir esse amarelado e pode ter até um resultado branco do dente. Mas a dentina lá dentro é mais amarelinha. Então, quando você for fazer uma restauração de um dente, olha para a dentina dele, observa, para você ver ali, né? Olha, aqui é mais opaco. Você consegue ver no dente natural o degradê de valor que o dente tem. O quanto ele é opaco e vai ficando mais translúcido no sentido do esmalte. Isso é muito legal. Você começa a entender as camadas do dente e assim fica mais fácil de restaurar dessa forma. E aí nós falamos de acabamento e polimento. E aí na hora do acabamento e polimento, o que eu falei que era extremamente importante? É importante de você redesenhar aquilo que você fez, né? Porque você lembra que a gente fez desenho da forma anatômica, eu falei muito sobre a aresta transversal mesial e distal. Ela é fantástica, saber trabalhar com essa aresta é fantástico para fazer uma forma de dente com uma área de luz
legal, que fica mais natural, né? Sem ficar muito gordo ou muito chapada vestibular, né? Porque a aresta transversal, ela não está na largura do dente, ela fica um pouco antes da largura, da distância do dente. E é através dessa aresta também, a definição de onde você coloca a aresta, você também consegue equilibrar tamanho. Então, vamos supor, eu tenho um caso onde eu tenho um espaço maior do que o outro. E vamos supor que é o dente 11 e o dente 21. Então, eu não posso distribuir o espaço. Porque se eu distribuir o espaço, eu vou desviar a linha média. E o que eu faço? Eu deixo um dente maior que o outro? Vai ficar. Só que o que eu posso fazer na superfície vestibular para que esses dentes pareçam iguais? Eu vou trabalhar nas arestas. Quanto mais eu jogar a aresta para o centro do dente, mais longo ele fica. Quanto mais eu jogar a aresta para a lateral do dente, mais achatado ele fica. Isso é ilusão de ótica e é possível muito fazer com que dois espaços diferentes dê um resultado muito parecido na forma do dente, principalmente numa visão social do paciente. Às vezes essas situações podem acontecer. Você pode ter uma distância, uma largura de um lateral diferente da largura do outro lateral. Ó, olha lá o que eu falei de aresta. É isso aqui, olha esse desenho. Essa região que está pintada de cor de rosa é uma região onde é a área de brilho, onde a luz vai voltar mais para mim. O tracinho azul é a aresta transversal. E os risquinhos amarelo é o que eu inclino para que quando a luz incidir nesse dente, não volte diretamente para mim. E aí, no outro dente ali, onde eu tenho uma bolinha laranja, é a bossa, e aí vem o tracinho verde com os tracinhos amarelos e azuis aqui no lateral, é o suco de desenvolvimento. Eu também disse que o suco de desenvolvimento, ele não é um risco. Se ele ficar um risco, ele fica artificial. Então, ele é uma depressão. Ele é uma depressão em forma de V. E aí a gente também dá uma borradinha nele, né? Então, na hora que eu faço o suco, eu dou uma borradinha, porque a natureza não é tudo tão simétrico. Então, não faz só um risquinho, porque aí vai ficar mais artificial. Você vai lá e inclina. Ele tem duas vertentezinhas assim, ó. Ele é uma depressão, ele tem uma depressãozinha. Aí, ó, nessa situação, tá mostrando de novo a área de luz, a inclinação depois da aresta, tá vendo? O quanto é importante desenhar essa forma. Você sabe que antes eu achava que a cor do dente era a coisa mais difícil. E eu não acho que a cor, não acho mais que a cor é o mais difícil. Eu acho que um dente que está até fora de cor, mas com uma forma muito adequada e com uma área de brilho muito adequada, às vezes passa despercebido alguma diferença de cor. Agora, um dente na mesma cor, com uma forma errada, ele vai chamar muito atenção. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso e sempre copiar, né? E quando a gente vai copiar, igual quando eu fui para individualizar, eu mostrei um disquinho que eu tenho, que é metálico, que é da Besser, que ele ajuda bastante a trabalhar nessa região da aresta. A broquinha que eu uso também, que é uma broquinha fininha, uma ponta diamantada fininha, né? Que ela também ajuda a desenhar essa aresta. Você pode usar uma lapiseira para fazer a aresta, medir a aresta. Você pode, desenhou essa aresta, você vai lá e desenha no lateral o mesmo formatinho da aresta para você copiar. Então, realmente, você vai copiando o que você está fazendo. E isso é muito legal, porque a gente vai cada vez melhorando e vai deixando o trabalho melhor. Então, assim, quando eu fazia os meus primeiros trabalhos, né, a cada trabalho a gente vai melhorando uma curvinha. Aí você fala, esse ângulo podia ser inclinadinho assim. Então, a anatomia dental é realmente algo bem apaixonante para mim, né? E aí, eu comecei o acabamento
com ponta diamantada já F, que é a ponta diamantada fina, dourada. Depois, você pode fazer com a FF. Eu também disse que é óbvio que as melhores brocas para dar acabamento em resina, acabamento e polimento, são as multilaminadas. Só que eu também falei que uma broca multilaminada com 30 lâminas, 32 lâminas, é uma broca muito cara. E como eu sei que a chance de você ter uma ponta diamantada FFF, ou que você possa comprar isso é maior, então eu acabei fazendo com mais barato, vamos por assim, né? Porque também é possível. É que a multilaminada é mais prêmio, muito mais legal. Mas também dá para dar o acabamento, porque na verdade, o que acontece com o acabamento? Primeira coisa, quando você termina de fazer a resina, quando eu termino de fazer uma faceta de resina, a primeira coisa que eu vou fazer é definir a forma e a anatomia. Então, nesse momento, como que eu vou definir a forma e a anatomia? Vou definir com a broca F. Eu não vou usar mais a broca grossa, a ponta diamantada grossa. Já vou usar a F. Então, eu vou pegar lá a 2135, que é até uma ponta diamantada para fazer preparo de coroa, e eu gosto da pontinha dela, então eu vou pegar lá, vou fazer o desenho e vou usar a fininha, que eu esqueci o número, mas ela é uma pontinha de lápis bem fininha, que eu vou usar para fazer a inclinação da aresta, tudo bonitinho. Depois que eu definir forma e anatomia, aí qual é o próximo passo? Eu vou individualizar bem esses dentes. Então, como que eu vou fazer isso? Com disco. É muito importante saber trabalhar com disco. O Protético trabalha muito com disco no laboratório, porque é muito legal de inclinar a aresta, né? E eu fiquei muito tempo procurando um disquinho de metal que fosse pequenininho para conseguir trabalhar na boca. E esse disquinho é muito legal, porque o Soflex, quando eu quero entrar, como ele é meio molinho, às vezes eu não conseguia fazer o que eu desejava, e o disquinho diamantado de metal pequenininho para o baixa rotação é excelente para isso, onde você vai individualizar e vai abrir as ameias. Então, é muito importante abrir a papila interdental, que é onde vai deixar o seu trabalho natural, né? Vai tirar a cara de dentadura. Ah, os dentes são tudo unido. Ali não. Ali você vai dar naturalidade. Depois que você fez essa individualização, depois que você já fez já lixou a proximal, né, com as tirinhas de poliéster, depois que você já fez tudo isso, aí agora é o momento de começar a ir tirando o risco do dente do paciente. Então, para você conseguir dar o brilho lá no final, qual é o objetivo, né? Dar o brilho lá no final. Então, para você conseguir dar o brilho, você vai precisar tirar a sequência de riscos do trabalho. Então, um vai tirando o risco. O que acontece um vai tirando o risco do outro. Então, a minha ponta diamantada F causa um X de risco. A FF tira o risco da F. Aí vem os discos de Soflex. O disco de Soflex também tem o grosso, o médio, fino, super fino, e um vai tirando. E o que você precisa ter? Paciência nesse momento, porque você vai tirando. Aqui é a hora do grande final, agora é a hora de realmente dar vida ao seu trabalho, porque a resina, depois do polimento, é que ela fica incrível, que você vai ver as características cromáticas. Então, é muito importante se dedicar. Então, aí a gente começou a usar os discos de Soflex. Então, eu passei a sequência do disco de Soflex. E depois do disco de Soflex, vem as borrachinhas, né? Pode ser DIF, pode ser Astropol. Eu gosto muito da Astropol da Evoclair. Eu sei que ela é um pouco cara, mas ela é muito boa. Então, assim, passa a borrachinha e aí depois vem com uma escovinha de Robson. Não é muito bem uma escovinha de Robson, também é da Besser, uma escovinha rosinha, que a cerda dela é bem molinha, e com a pasta diamantada de polimento para polir. E aí vem, como que você vai conseguir dar brilho? Se você remover o risco, você pode comprar a melhor pasta do mundo,
você pode estar com a melhor... Se você não fizer uma sequência boa, talvez você não vai conseguir atingir o objetivo que você deseja. Então, é bem importante que essa resina esteja bem polida. E, nesse momento, o polimento, pensa lá, vamos pensar sei lá, num polimento de uma joia, um polimento de um carro, né? Vamos fazer uma analogia aqui. O que precisa, o que faz o polimento do carro para que fique brilhando? Ele vai tirar risco. Então, ele vai deixar, ele vai, bem provavelmente, ele vai trabalhar com alguns feltros, alguns materiais que é para um tirar o risco do outro. E aí sim, levantar o brilho, certo? Então, foi tudo isso que a gente falou nessa semana. E eu vou mostrar para vocês o trabalhinho que a gente fez. E a semana que vem nós vamos falar sobre faceta de porcelana. Então, se você ainda não está participando não está recebendo os nossos links, vai lá na bio e clica lá no link que que a gente vai te enviar. Então, foi esse o trabalho que a gente fez, né? Essa metade. Vendo? Essa metade aqui. E aí, a semana que vem, eu vou fazer essa outra metade, olha. Então, ó, tá vendo? Aqui tá o quanto a gente aumentou nos dois centrais. Desculpa, nos centrais. No central. E o quanto eu vou aumentar no outro central. Viu? E aí, agora... nós vamos fazer esse outro lado, certo? Então, o que eu vou fazer? A gente vai conversar sobre faceta de porcelana, eu vou falar como eu faço com o meu paciente, e aí aqui eu vou deixar aqui eu vou fazer a faceta de porcelana e vou cimentar no modelo. Então, a gente vai falar desde o comecinho até o final, certo? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigada pela atenção. Semana que vem a gente está de volta e vamos falar de porcelana. Tá bom? Um beijo, pessoal. Boa noite e bom final de semana e se cuida aí.